Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Leandro e vamos desmistificar, cara, essa ideia de razão, grandeza e proporcionalidade para você. Você que tem essa dificuldade ainda, vamos dar esse tete a tete aqui rapidão, tá bom? Esse pulinho do gato pra gente ver. Ó, sempre que falar a palavra razão, você vai lembrar que é uma fração, tá bem? Fração. Beleza? Mas como assim, professor? Por que fração? A palavra razão ela vai ser uma fração, uma divisão, certo? Mas aqui a gente vai usar como um sistema de comparação. É uma fração comparativa. Comparação. Tá aí, ó. Perfeito. Então vai ser uma fração comparativa. Você vai comparar, por exemplo, em uma sala de aula eu tenho 50 alunos, sendo 20 homens. Olha lá, ó. 50 alunos, sendo 20 homens e 30 mulheres. Aí eu pergunto, qual que é a razão entre a quantidade de homens e o total de alunos? Se falou homens e o total, certo? Se ele pediu nessa ordem, quem veio primeiro fica no numerador. Anota isso, quem veio primeiro fica no numerador. Anota isso aí agora. Os homens, então, eu tenho 20, o total são 50, então eu tenho 20 sobre 50. Essa é a razão entre homens e o total. Mas se ele pedir, qual que é a razão entre homens e mulheres? 20 sobre 30, e assim por diante, sem sofrer, sem perder. Tá certo? Então vamos lá. Razão é uma comparação, é uma fração. Lembre-se que razão significa também que você teve que pensar um pouco mais, sair da sua zona de conforto na matemática com os números inteiros, tá bem? Mas vamos lá. Grandeza, tá bom? Grandeza. Tudo que podemos mensurar, medir. Aqui, para nós, vai ser isso, tá bem? Existem definições mais técnicas, mas aqui para nós, grandeza é o que você pode medir. Por exemplo, velocidade, massa. Vamos lá. Velocidade, massa, volume, força, número de pessoas. E assim por diante, certo? Grandeza é tudo que você pode medir. E daí, cara, tem a proporcionalidade. A proporcionalidade, ela é, na verdade, quando você pega e analisa o crescimento ou decrescimento de uma determinada grandeza ou razão que você está analisando, tá bom? Vamos pensar aqui comigo agora? Ó, se liga aqui agora. Vamos embora. Você resolveu que vai fazer um churras agora no final de semana. Fazer um churras, colocar um somzão e... Cara, se você vai fazer esse churrasco, pensa comigo. Quanto mais pessoas você tem nesse churrasco, certo? Mais carne tem que ter. Aí, professor, e o cara que não come carne? Cara, esquece isso agora. Tá bom? Se liga aqui no exercício. Para de problematizar aqui o exercício. Para de problematizar aqui a ideia de proporcionalidade, tá certo? Então, veja só, quanto mais pessoas você tem, então você precisa de mais carne, mais bebida. São grandezas diretamente proporcionais. Eu vou abreviar, então, como grandezas diretamente proporcionais, as GDPs, tá bom? Nas GDPs, conforme uma cresce ou diminui, a outra também cresce ou diminui na mesma proporção. E, tratando-se de regra de 3, você vai multiplicar cruzado. Tá bem? Um detalhe muito importante. Em regra de 3 simples, eu não olho para número, eu olho para grandeza. Eu vejo qual que é a grandeza 1, vejo qual que é a grandeza 2. Depois de analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, aí que eu coloco os valores. Depois que eu analiso tudo e vejo se é multiplicado cruzado.
certo? Porque daí eu não vou sofrer e eu não vou errar mais questão, certo? Você não tem tempo para errar questão, moçada. Então, vamos para o próximo. Grandezas inversamente proporcionais. Grandezas são chamadas inversamente proporcionais quando? Se eu tenho uma grandeza 1, tenho uma grandeza 2. Se uma cresce, a outra diminui. Professor, exemplifica para mim? Então, vamos lá. Seguinte, então, vamos nessa. Você quer pintar sua casa, beleza? Quer dar aquele grauzão muito louco lá na casa, que ela tá meio apagadona. O que você faz? Ah, vou contratar 3 pintores. Contratou 3 pintores, uma equipe. Esses 3 pintores vão vão terminar em um determinado tempo, na verdade. Eles vão assim, trabalhar, vão fazer a obra dele ali e boa. Se por um acaso essa equipe tivesse 5 pintores, será que ia demorar mais ou menos tempo para resolver essa situação? Pensa comigo. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, considerando que uma não vai atrapalhar a outra, certo? Esquecendo de tudo, assim, tudo que pode acontecer. Então, quanto mais pessoas, menor o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. E aqui, nesse esquema que eu passo para vocês, vocês multiplicam reto, tá bem? Viu só, moçada? Proporcionalidade. Grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Por que eu estou falando disso? Porque lá no meu Insta, quem me segue, eu coloquei, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, gente, você tem que analisar que conforme uma aumenta, a outra diminui. E só tem uma resposta correta para aquela questão, tá certo? Gente, um forte abraço, um beijo no coração, fique muito bem. Tchau.